ter workflows complexos, né? Você ter árvores de decisões lá dentro, que são complexas porque elas trazem o nosso dia a dia, mas que são simples de serem utilizadas pelo usuário. E que teve uma implantação fácil, rápida. Eu imaginei que ia ser alguma coisa bem mais complicada. E um bom acompanhamento do dia a dia, eu acho que isso foi fundamental para a gente. Olá, meu nome é Luiz Gustavo Vidal Medina, eu sou engenheiro de telecomunicações e eu sou o diretor da área de colaboração e cybersecurity da Fastech. A Fastech é um integrador de soluções de TI que atua principalmente na área de meios de pagamento, de colaboração e de cybersecurity. A Fastech é uma empresa com mais de 25 anos de mercado e a gente atende a diversos clientes, tanto do segmento financeiro, saúde, incluindo Sul América, BNDES, Vibra, entre outros. A gente tem matriz em São Paulo e filial no Rio de Janeiro, mas a gente atende com abrangência nacional. A Vibra, por exemplo, a gente atende a 140 sites pelo Brasil inteiro. A gente trabalha com a integração de soluções de TI, tanto de colaboração, cybersecurity e meios de pagamento. A gente tem uma atuação forte no mercado há muitos anos, só que a gente percebeu num determinado momento que a gente estava muito voltado para dentro, né? A gente precisava dar uma modernizada na nossa forma de fazer negócio, até porque isso era uma necessidade do cliente. A gente precisava ser mais consultivo para os nossos clientes. A gente precisava começar a realmente entender o que eles faziam, quais eram as dores dele, aquilo que eles precisavam. A gente precisava entender se estava entregando a solução correta. Existe uma coisa, às vezes, na área comercial de você se preocupar apenas em vender, e a gente não queria isso, a gente queria mais. A gente queria saber que estava resolvendo um problema do cliente, porque um dos nossos lemas sempre foi ter relações duradouras, né? E a gente realmente tem clientes com relações de muitos anos, e para isso a gente precisa realmente entender e fornecer aquilo que o cliente precisa. Como a gente trabalha com vendas complexas, a gente começou a encontrar dificuldade de como a gente criar um fluxo que permitisse ao vendedor realmente ser mais consultivo, realmente ser mais investigativo, a gente controlar informações para permitir um melhor diagnóstico daquilo que o cliente precisa e atender ele da melhor forma e, dessa forma, fazer uma venda que fizesse o cliente ficar satisfeito. A gente trabalhava mais com as informações voltadas apenas para fechamento. A gente se preocupava muito com prazo de proposta, emissão de proposta, mas a gente não tinha ainda dentro dele informações para fazer o diagnóstico, para entender qual é a dor dele, o que ele está buscando, que tipo de solução realmente ele precisa. A gente não tinha um fluxo que permitisse ao vendedor navegar por ali e fazer realmente uma investigação do cliente. Era um fluxo meramente comercial, sem se preocupar tanto com a entrega. E a gente percebeu que o mercado agora não é mais assim. O mercado, a gente trabalha no mercado de vendas complexas, né, de soluções complexas, que necessitam ter uma venda mais investigativa. Porque nós somos integradores de solução, então caixa todo mundo vende. O fabricante que eu uso, outro integrador usa também. E eu precisava começar a botar uma camada diferenciada em cima disso, que é a inteligência, que é o serviço, que é o onboarding, que é o dia a dia, é o customer success, é me preocupar com o sucesso do cliente. Não é só vender. É óbvio que a venda é um dos objetivos principais da empresa, mas é vender e garantir que aquilo vai ter um sucesso. E hoje, se a gente não fizer isso, se a gente não começar a se diferenciar de alguma forma, vira meramente uma briga de preço. E além de virar uma briga de preço, muitas vezes o cliente compra alguma coisa que ele não tira proveito daquilo. E a gente queria melhorar a rentabilidade do nosso negócio, mas também a experiência do nosso cliente, porque é isso que vai garantir a longevidade dos nossos negócios para os nossos clientes, né? Então a gente buscou alguma solução que fosse voltada para vendas complexas, que permitisse a gente a ter esse perfil mais investigativo. A gente olhou diversas soluções e o que chamou muita atenção da gente no Plumes é o fato de como o Plumes trabalha com
workflow, você tem a capacidade de criar o workflow, de criar o fluxo de como você quer navegar a sua venda, a gente conseguiu montar a investigação dentro do CRM. Então, essa era uma possibilidade que para a gente foi muito interessante. Os questionários da investigação, as informações para gerar a melhor proposta, inclusive para apoiar depois a minha área de serviço na implementação, a gente conseguiu colocar isso tudo dentro de um workflow organizado, com árvores de decisões, dependendo do tipo de resposta que o vendedor faz, o Plumes puxa um outro questionamento, ou passa ele para um outro funil mais adequado. A gente conseguiu criar um processo dentro do Plumes e criar o nosso processo. A forma com que a gente atua no cliente é o que está no Plumes hoje. E precisa, como é complexo, a gente tinha muitas árvores de decisões. E o Plumes ajudou muito a gente nisso. Precisava que os vendedores se engajassem a realmente utilizar a ferramenta. Então tinha que ser uma ferramenta amigável. Tinha que ser algo simples, que o vendedor se sentisse muito à vontade de interagir com a ferramenta, de colocar as informações, de navegar. Não precisa ser uma coisa complexa. Porque se você começa a colocar uma coisa muito complexa para o vendedor trabalhar, ele acaba buscando atalho, não fazendo da melhor forma. Então, outra característica que a gente achou muito importante no Plumes é a simplicidade. Hoje, meus vendedores são totalmente engajados com a ferramenta, eles utilizam realmente os alarmes, eles têm os agendamentos, toda atividade que eles vão fazer, todo cliente tem uma atividade agendada e o Plumes está sempre lembrando eles disso. Então, eu parei de ter oportunidades paradas no funil, que ficavam no funil muito tempo e não tinha uma nova ação. A gente está sempre sabendo o que está acontecendo e tomando uma nova ação. E o vendedor está interagindo com isso. E uma outra coisa que me chamou muita atenção com a Plumes foi o onboarding que a gente teve. Foi excelente. A gente, em um mês, tinha a ferramenta configurada da maneira que a gente queria. Foi muito flexível. A gente conseguiu montar exatamente aquilo que a gente queria montar. Ter workflows complexos, né? Você tem árvores de decisões lá dentro, que são complexas porque elas trazem o nosso dia a dia, mas que são simples de serem utilizadas pelo usuário. E que teve uma implantação fácil, rápida. Eu imaginei que ia ser alguma coisa bem mais complicada. E um bom acompanhamento do dia a dia, eu acho que isso foi fundamental para a gente. O fato da gente ter criado um novo processo com um foco maior no cliente ajudou bastante. O Plumes foi muito importante para fazer esse processo funcionar. A gente criou um processo que a gente acredita nele, mas a gente precisava de uma ferramenta que fizesse esse processo poder ser construído e realmente acontecer. O que a gente percebeu é que hoje a gente tem um engajamento muito maior dos vendedores, a gente tem uma capacidade investigativa, a gente começou a trabalhar com vendas consultivas de verdade, a gente realmente consegue fazer uma investigação das dores e necessidades dos clientes, e isso se refletiu um aumento substancial na taxa de fechamento de proposta. O meu percentual de fechamento mediante proposta emitida aumentou muito. Eu antes emitia um monte de proposta, para ter uma ideia, assim, a minha taxa de fechamento é inferior a 10%. Eu emitia proposta e fechava menos de 10% das propostas. Depois que a gente implementou o processo, colocou ele rodando no Plumes, a gente tem uma taxa superior a 30% de fechamento. A gente teve um aumento de mais de 20% em taxa de fechamento. E esse aumento de 30% em taxa de fechamento também reflete numa maior satisfação do cliente. A gente aumentou a quantidade de novos logos, porque como a gente melhorou a nossa capacidade investigativa, a gente também trouxe novos clientes, né? E passou a atender melhor os antigos clientes também. Então, a gente passou a ter um melhor engajamento por parte dos vendedores, a gente melhorou a capacidade investigativa nossa e aumentou consideravelmente a taxa de fechamento de proposta. A gente, hoje, quando eu chego lá no Plumes, eu sei qual é a dor do cliente, o que ele usava antes, o que ele pretende, onde é que ele quer chegar, quanto tempo ele quer tomar a decisão.
uma ideia do budget que ele tem. Então, a gente consegue desenhar coisas que realmente atendem à necessidade dele. A gente não está só fazendo uma proposta, ele está realmente fazendo um projeto para aquele cliente, baseado nas informações que hoje estão dentro do sistema.